entrou aqui, né? Entrou aí? Apareceu? Entrou. Entrou. Olá, Alex, Márcia, boa noite, bem-vindos. Como vocês estão? Bom, gente, vou esperar mais um pouquinho o pessoal poder entrar. Gostaria, enquanto isso, que vocês fossem me falando de onde vocês são, aonde vocês estão. Bem-vinda, Amanda. Também. Oi, boa noite. Quem aí é de São Paulo, Rio de Janeiro? Escreve para mim, por favor. Boa noite, Edivan, bem-vindo. Merlin, bem-vinda. Bom, nosso papo de hoje é bem interessante. Eu vou contar um pouquinho de como que foi o Covid para mim, a Covid, né? O que eu passei. E antes disso, eu queria falar com vocês que a série Separando o Joio do Trigo, onde eu faço relatos sobre a cannabis medicinal, eu explico um pouquinho como é o acesso. Ela foi paralisada durante esse período que eu tive Covid, mas já estou com tudo escrito direitinho. O roteiro já está pronto e semana que vem nós vamos voltar às gravações. Então acredito que no máximo até a outra semana a gente vai continuar com a série. E aí vocês vão poder ter acesso, enfim, tirar dúvidas de vocês. E peço também que vocês mandem as dúvidas para mim, para que eu possa responder e assim ajudar, né, a esclarecer e levar mais conhecimento para vocês. Então, vou ter um prazer enorme de estar respondendo a todos vocês, tá? Bem-vinda, Ana Cláudia, Alexandre, doutor Alexandre Duarte, é um prazer ter você aqui, muito bem-vindo. Gostaria que vocês escrevessem para mim quem é de São Paulo, no caso, né? Para poder eu ficar sabendo quem está aqui, quem está em outro estado. E assim a gente poder começar com o nosso bate-papo. Bom, eu tô bem animada hoje, né? E gostaria até que se vocês têm alguma pergunta, vocês podem escrever para mim também, com relação até o tratamento da Covid, né? O que vocês gostariam de saber. E assim a gente vai continuar. Vou aguardar só mais um pouquinho. Ah, tá. Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, olha como é que é simbólico, né? Hoje, dia 11 de março, há exatamente um ano, foi decretada a pandemia aqui no Brasil. Então, nós já estamos nessa luta, nessa batalha, já tem um ano. E, por incrível que pareça, hoje é o pior dia, né, da história no Brasil, porque nessas últimas 24 horas nós tivemos mais de 2.000 mortos, que a gente sabe que está sendo difícil esse momento para muitas famílias, para muitas pessoas, e nossos governantes ficam uma briga do caramba, ninguém sabe o que faz, enfim. E isso desestabiliza cada vez mais, mas vamos nos manter fortes, unidos, fazendo a nossa parte para que a gente consiga realmente ajudar tantas pessoas, as famílias, né? E até nós mesmos a passarmos por esse momento que é tão difícil, porque nós precisamos estar conscientes, com a nossa paz de espírito, né? Bem individualizada, no caso, né? E desse jeito a gente consegue transitar entre esses momentos e não se desestabilizar, porque muitas pessoas têm ficado cada vez mais ansiosas, têm ficado com depressão e esses níveis têm aumentado cada vez mais.
E isso daí tem deixado uma grande preocupação, né, para todos, porque às vezes a pessoa acaba ficando em casa, mas ela acaba surtando. Então a gente precisa manter esse equilíbrio, né? Bom, eu pensei em dividir o nosso bate-papo em 3 principais pilares, tá? Esses pilares são os pilares que eu acho mais importantes que eu vou trazer para vocês aqui. Bem-vinda, Geisa, Vivian, Nelson, sejam muito bem-vindos. O primeiro pilar, gente, ele quer dizer, tem respeito à proteção à vida, né? Ou seja, o que nós estamos fazendo e estamos realmente assim, como nós estamos impactando a vida dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, né? Você está realmente fazendo a sua parte como cidadão, como indivíduo? Porque uma das coisas que mais me preocupou quando eu peguei a Covid no caso, foi em não transmitir para as outras pessoas, ou se eu tinha transmitido para alguém. Porque a estrutura metabólica, né, do meu sistema imunológico, ela não é igual à das outras pessoas. Então eu faço todo um trabalho de suporte em cima disso daí para que o meu organismo ele tenha uma resposta boa. E muitas outras pessoas não fazem, né? Elas não tratam de forma preventiva. E aí elas vão realmente tenderem a desenvolver as comorbidades da doença, né? Os estados mais críticos, os estados inflamatórios da doença. Então, eu chamo vocês para poderem prestar atenção exatamente nisso. Vocês avaliarem se vocês estão fazendo a parte de vocês, porque a gente tem visto que está todo mundo na rua, vivendo como se não houvesse o amanhã, né? Carnaval, o pessoal viajando, o pessoal fazendo festas, pessoas, enfim. E não é você pegar a Covid, não estou falando de você, mas eu estou falando do quanto quando você está doente, você pode transmitir para as outras pessoas e assim você acabar fazendo com que essas pessoas que não tenham esse suporte tão bom possam desenvolver uma doença, a forma crônica da doença e acabar indo a óbito. Então isso é uma responsabilidade social que vocês precisam ter, que vocês precisam avaliar. Não é brincadeira, a gente está vendo que os números estão crescendo cada vez mais por aí e é preciso com que realmente a gente fique em casa, a gente se cuide, a gente faça a nossa parte. E essa parte de se cuidar é uma parte muito importante, porque do nada veio a pandemia, como vocês estão sabendo, né? Ninguém esperava passar por uma pandemia dessa, mas a pandemia chegou, a questão existe, está aí. E a saúde, ela deve ser tratada, né, abordada de forma preventiva. A gente deve estar se cuidando já há muitos anos para que quando acontecer alguma coisa dessas, como está acontecendo com a gente agora, a gente tenha estrutura, tenha condições de poder responder bem, né, aos vírus, enfim, o que vier. Então, para isso, a gente tem que caminhar em direção à saúde. Então, eu falo sempre para os meus pacientes, né, que a gente precisa entender como o nosso metabolismo está funcionando. Eu acabei de receber uma atualização aqui, ó. Foram 2.207 mortes nas últimas 24 horas. Acaba de ser divulgado pelo Estadão. Ou seja, são números, assim, absurdos, né? Eu estava até conversando com a Márcia, que é minha assessora, que está comigo aqui, e ela trouxe uma questão que eu achei bem interessante. Quando um avião cai, mais ou menos ali a gente tem 200 a 300 pessoas e o Brasil, né, o mundo inteiro se comove para poder tá sentindo a dor daquelas famílias, das pessoas que passaram por aquilo dali, fazem homenagens, enfim. Agora a gente imagina aí, ó, quantos aviões, né, teriam que cair para que a gente pudesse ter esse número de mortes, e hoje em dia as pessoas não estão se preocupando muito com isso. Então, não estão nem fazendo a parte delas, né? Que é o que eu te falei, não é por você, mas sim pelo outro. É pelo o que a sua vida, a sua maneira, a sua conduta, né, as suas atitudes, elas podem impactar a vida das outras pessoas. Então, isso é muito importante vocês avaliarem, tá? E é preciso estar bem mentalmente, né? Porque não adianta, o que eu falei anteriormente, você tá com toda
tá preso dentro de casa, literalmente, porque não tem para onde ir, não tem para onde sair. Agora a gente vai entrar na fase roxa aqui em São Paulo. Então, você realmente não tem o que fazer. Se você não cuidar de você, não manter a sua saúde mental, a sua saúde física bem cuidada, é possível que você nem passe essa pandemia, porque você vai entrar num quadro de depressão, você pode entrar num quadro de ansiedade, enfim, e acabar tendo as consequências, né, dessa patologia que a gente sabe que os números estão aumentando por aí. Quais são as medidas que a gente pode fazer para se manter estável, para se manter bem hoje, né? A gente pode meditar, a gente pode praticar yoga, praticar exercícios físicos. Quem tem condição financeira boa, assim, que pode contratar um personal e pode fazer via Zoom, né? Ou então você pode entrar em grupos que estão fazendo trabalhos de suporte, de apoio e não estão cobrando nada. Então, é só você organizar o seu horário, organizar a sua vida para que você consiga ter e criar essa estrutura. A gente sabe que muitas pessoas que estão em casa, a demanda delas aumentaram porque tem marido, né, tem filhos, tem família, e aí tem que tanto trabalhar home office como dar conta do marido, dar conta dos filhos que ficam o dia inteiro dentro de casa e querem atenção também. A gente sabe que as crianças, elas querem atenção, mas prioriza, né, se organiza para que você consiga promover esse bem-estar para você, esse autocuidado, né? Porque nós estamos falando em se autocuidar mesmo, se dar valor, né? Se amar, em se colocar em primeiro lugar, e entender a necessidade de que se você está bem, você consegue ajudar as outras pessoas, né? E assim a gente consegue manter essa corrente funcionando bem. E eu vou contar um pouquinho para vocês agora da minha história, né? Da Covid, como é que foi. Eu super me cuido e, enfim, não esperava, não imaginava pegar Covid de jeito nenhum, por todos os cuidados que eu tomo. Mas eu tive com uma pessoa que não sabia que estava doente, não sabia que tinha Covid. E, enfim, depois eu recebi um exame, né, da pessoa, a pessoa me falou que pegou, que estava com Covid e tal. E naquele momento que eu fiquei sabendo que a pessoa estava com Covid, eu falei, bom, eu estou com Covid também, peguei. Eu já fui direto para casa, desmarquei tudo que eu tinha que fazer. Eu estava sem sintoma nenhum, não estava sentindo nada. Eu tive com a pessoa numa quinta-feira, eu recebi essa notícia num sábado. E eu fui para casa, acabei ficando dentro de casa, porque a minha maior preocupação era, se eu estou com Covid, eu vou passar para as outras pessoas. E eu não queria passar para as outras pessoas. Eu precisava esperar um tempo para poder fazer o exame do PCR, porque a gente sabe que precisa de uma certa quantidade de vírus, né, no corpo para que ele dê positivo, ele lê as replicações dos vírus, né? Então precisaria de pelo menos o que eu fiz, de 50 cópias, que é o que a gente mais tem, assim, com baixa cópia para poder fazer, porque outros precisam de mais e aí demora mais tempo ainda para que a gente consiga fazer essa análise e ter esse resultado. Como eu tive contato na quinta, né? Então eu dei alguns dias aí, fui no domingo no hospital para fazer o exame, para poder ver realmente se eu estava com Covid ou não. O resultado demora mais ou menos 48 horas para sair, ele saiu em 24 horas, então ele saiu na segunda-feira, eu tive acesso ao resultado. No sábado mesmo, o que eu senti foi um pouquinho de dor de cabeça, assim, bem de leve, e uma irritação na garganta, mas nada assim, demais, sabe? No domingo, eu já senti um pouquinho ainda de dor de cabeça, né? Mas também bem pouquinho, e assim, como se eu fosse ficar gripada um pouquinho, sabe? É uma moleza no corpo, mas nada demais também. Enfim, eu tive que ficar em casa. Na segunda, saiu o resultado do exame e tava lá, né? Positivo. E dali, eu realmente comecei a minha maratona. E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: qual foi a abordagem que eu tive antes do Covid, durante, né, e pós-Covid? Eu faço ozônio em mim, tá? Eu me suplemento muito com vários soros de suplementação, com várias vitaminas. Estou sempre a cada 2-3 meses fazendo exame para poder ver o que está faltando, o que não está.
Estou sempre ajustando a minha alimentação, né, com uma alimentação que não é inflamatória, com uma alimentação com as coisas que eu realmente posso comer. Fiz teste de sensibilidade alimentar, fiz mineralograma, então ali eu consigo ver quais são as deficiências que eu tenho de mineral ou não, para poder fazer a correção. Eu detesto tomar comprimido, então eu prefiro fazer endovenoso, tomo soro, enfim. Estou sempre passando antioxidante, enfim, fazendo uns detoxes no meu corpo. E isso tudo, com certeza, ajudou com que eu tivesse uma resposta, né, positiva à questão do Covid, porque a gente entende que os fatores principais para que o paciente ele agrave e desenvolva, né, as comorbidades, ele avance para os estágios críticos, é o processo inflamatório do corpo. Então, se a pessoa está muito inflamada, tem um desequilíbrio metabólico muito grande, ela é obesa, ela tem problemas cardiovasculares, a idade, porque o metabolismo fica mais lento, essa pessoa ela não se trata, não se cuida, então ela vai apresentar outras patologias. Tudo isso daí vai favorecer para que essa pessoa, se ela pegar o Covid, né, se ela pegar a Covid, ela desenvolva as fases mais críticas. Então, é muito importante com que o nosso metabolismo esteja funcionando direitinho, esteja bem redondinho. E eu indico para as pessoas o tratamento precoce, tá? Existem 2 linhas médicas hoje, praticamente, né, que pensam muito diferente, né? Então, nós temos os médicos que são mais... eles são mais conservados, eles se conservam mais, né? No caso, eles não acreditam muito em estudos que não foram feitos dentro do Brasil, então eles seguem uma linha tradicional que a gente tem aqui da medicina que a gente conhece e que foi a abordagem que eu tive no hospital quando eu cheguei para fazer o exame. E quando o resultado deu positivo, a médica tinha passado biprofenite para eu tomar, no caso de um anti-inflamatório, Novalgina, se eu tivesse dor ou febre. E a partir do momento que eu iniciei com sintomas e eu sabia que eu tinha tido contato com a pessoa que estava com a Covid, né, e que possivelmente eu estaria com a Covid também, eu já iniciei o tratamento precoce. Então, só a partir dos sintomas, que meus sintomas foram muito leves, como eu falei anteriormente, eu fiz o esquema terapêutico do tratamento precoce. E é isso que eu faço aqui com os meus pacientes, tá? Então, eu atendo muitos pacientes que diagnosticaram Covid, que precisam de um médico que faz essa abordagem de tratamento precoce, que faz esse acompanhamento, né? Para avaliar a gravidade da patologia, como é que está desenvolvendo. E em cima disso daí a gente consegue montar protocolos. Então, eu sou totalmente a favor. A gente tem muitas pesquisas e estudos que estão sendo feitos fora do Brasil, em diversos países, né? E esquemas terapêuticos que eles estão utilizando com excelentes respostas. Então, isso é muito importante. A gente dá acesso ao paciente a esse tratamento precoce, porque a gente tem visto muitos bons resultados, né? Muitos pacientes estão evitando de agravar, de entrar em estágios mais críticos. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente está vendo que está tendo resposta, embora não acreditem, né? Muitas pessoas ainda não acreditam, médicos também ainda não acreditam, mas a gente está vendo que está sendo bem considerável o resultado. Aqui também a gente tem um tratamento de suporte para o paciente que está com Covid, né? Então a gente também trabalha com ozonioterapia, a gente faz suporte de soro com vitaminas, com zinco, suplementa a vitamina B12, suplementa a vitamina D, que a gente sabe que é importante para o metabolismo, né? Então a gente faz um protocolo de 5 dias bem intensivos com esse paciente, que a gente vai fazer ozônio, a gente vai fazer essas vitaminas, a gente vai fazer LIB, que é laser terapia, que é para poder ajudar na limpeza, no detox do corpo também, é anti-inflamatório, né? Vai trabalhar nessa parte do vírus, ajudar nessa questão da replicação viral. Então, a gente tem todo esse trabalho de suporte. Eu, infelizmente, não consegui fazer esse trabalho, por incrível que pareça, durante o período que eu tive Covid, porque a minha enfermeira, ela ficou com suspeita de Covid, mas ela não estava com Covid, e aí ela teve que ser afastada, e em função disso daí eu não consegui fazer o tratamento de suporte que a gente faz aqui,
mas eu mantive com o tratamento precoce e fiquei durante esse período em casa, né? Enfim, achando, né, o quanto meu sistema imunológico ia poder responder a tudo isso que eu estava experienciando naquele momento. E a gente tem o tratamento que eu falei anteriormente também, que é para o suporte do sistema imunológico com ozônio, com vitamina, e isso daí também faz muita diferença, é muito importante. O que eu mais apresentei durante esse período foi um pouquinho de tosse. Eu não tive febre, não perdi paladar, não perdi olfato. A dor de cabeça foi só nesses primeiros 2 dias, então foi muito leve. A tosse, ela ficou um pouquinho persistente por uns 2 dias, mas também nada demais, assim, absurdo. Que já foi na fase do estágio 2, né? Porque quando a gente fala de Covid, existem alguns estágios, né? Algumas fases. E o estágio 2, o estágio inicial, que a gente tem a replicação do vírus e começa com as manifestações de resfriado. Depois a gente tem a fase pulmonar, que essa fase ocorre do 5º dia até o 10º dia, mais ou menos, que é quando pode começar as manifestações pulmonares, como pneumonia, a tosse. E do 10º dia em diante, dependendo do paciente, que é pouca porcentagem, né, dos pacientes, eles evoluem para um estágio mais avançado, que é um estágio de hiperinflamação. Ou seja, os pacientes que já estão inflamados, que já têm esses distúrbios metabólicos, conforme eu falei para vocês, alterações, né, pressão arterial, problemas cardiovasculares, eles possivelmente vão se agravar e entrar nesse estágio mais avançado. E aí é o estágio crítico, né, que as pessoas podem ir a óbito. Então, né, durante esse período, as manifestações que eu tive praticamente foram essas que eu falei para vocês. E eu tive um pouquinho de cansaço, acho que foi uns 2 dias que eu fiquei um pouquinho cansada. Basicamente isso. Só que agora a gente sabe que o que acontece? Tem muitos estudos falando do pós-Covid. Não é só o período que você teve Covid que você vai manifestar certos sintomas. Você vai ter problemas durante alguns meses, né? E quem sabe algumas pessoas até para o resto da vida. Porque a gente avalia, de acordo com os estudos que foram feitos, em torno de 50% das pessoas vão apresentar fadiga, tá? Muitas pessoas ainda apresentam dor de cabeça, vão apresentar dores articulares, podem apresentar alterações intestinais, podem apresentar febre intermitente, problemas de memória. Um estudo mostrou, que eu achei um estudo super interessante, que foi feito aqui em São Paulo, na universidade. Ele mostrou que as alterações cerebrais presentes nas pessoas pós-Covid foram bem intensas e grandes, o que deu alteração de memória. Porque quando a gente, o nosso cérebro, ele age e ele começa a se comunicar, né? Então, ele entra em sintonia com outras partes do cérebro para fazer a comunicação. E nesse estudo eles mostraram a esses pacientes que tiveram Covid que todas as áreas do cérebro estavam ativadas. Ou seja, o cérebro entrou em curto-circuito. Então, isso é uma coisa que as pessoas não sabem ainda muito o que fazer, nem como lidar. E, na verdade, eu acho que essa repercussão mesmo, o que vai aparecer no futuro, né? Da gente poder saber realmente até onde o vírus ocasionou, o que levou em cada paciente, em cada pessoa, não vai ser nem tão cedo, né? Porque tudo é muito novo e tudo é muito recente, a gente ainda não sabe lidar com nada do que está acontecendo. Tem muitos estudos, graças a Deus, acontecendo por aí, e isso favorece esses dados para que a gente consiga, num futuro, né, conseguir intervir de uma forma mais assertiva. Mas eu entendo que o melhor tratamento, tá, é o tratamento preventivo, é o tratamento de você manter a sua saúde em dia, é o tratamento de você conseguir ter um metabolismo que responde bem quando ocorre uma situação dessa, sabe? Porque agora, com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, é que as pessoas estão começando a prestar atenção na saúde, porque você come o que você quer a hora que você quer, você não faz exercício físico, você não faz exame, você não se suplementa, você não faz nada.
E aí chega um momento desse, tu para, meu Deus, e agora? O que eu tenho feito com a minha saúde? O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito de mim? E isso daí é um momento que não era para acontecer, porque na verdade já era para você vir se cuidando e beleza, vamos ver agora como é que está o meu organismo, como é que ele vai responder a tudo isso, né? Então, eu vejo isso como a medicina do futuro. É a medicina que realmente ela atua de forma preventiva, ela entende o metabolismo, ela te ajuda a manter ele em equilíbrio, ela ajuda você a desenvolver o estilo de vida próprio para você, como alimentação, como exercício físico, né, como o tipo de suplemento que você precisa, né? Eu vejo a parte também de reposição hormonal como uma parte super importante, porque o hormônio, ele é vida, ele dá suporte pra gente, né? Então, a gente fala em longevidade, a gente trabalha e pensa muito nessa parte, nessa questão de reposição hormonal. É claro que tem que ter indicação específica, tem que saber direitinho, tem que fazer modulação. Eu tenho hoje 38 anos e eu faço modulação hormonal, já faço modulação hormonal há 2 anos. E, assim, é muita diferença, sabe? Que a gente percebe no dia a dia, que a gente percebe na nossa vida, de disposição, de tudo. Então, quando a gente olha para o ser humano, para as pessoas, para a gente mesmo, a gente tem que entender que nós somos seres, né, que tem que olhar para todas as partes do nosso corpo e não só para um pedaço específico, e que tudo interage junto, né? Não tem como agora eu isolar o meu coração e falar para ele assim, olha, você vai bater, sei lá, 3 vezes em tanto tempo, e pronto. Mas ele vai bater, ele vai mandar sangue para onde, né? Como é que ele está conectado com os outros órgãos? O que vai chegar nele para ele bater? Então, assim, ele não age sozinho, nunca. Nada no nosso corpo age sozinho. Tudo funciona através de reações bioquímicas o tempo inteiro. Se você vai dormir, se você acorda, o corpo ele não descansa. As reações bioquímicas elas não param, elas estão com você o tempo inteiro. E para que essas reações bioquímicas ocorram de maneira satisfatória, de maneira com que dê suporte para o seu corpo se auto-recuperar, se auto-curar, responder bem, precisa de substratos. É assim, eu tenho um carro, tipo uma BMW, e se eu não tenho combustível, né, não tenho gasolina, eu não consigo sair com o meu carro do lugar. Então, assim, não vai adiantar nada eu ter um bom carro, né, um carro super potente, um carro super conhecido, e não ter combustível para andar com ele. O nosso corpo funciona do mesmo jeito. Se você não dá os substratos que são necessários para que essas reações bioquímicas ocorram de forma eficaz no seu corpo, ele não tem condições de se recuperar, de manter as funções e as atividades que ele precisa em dia, tá? E se eu boto um combustível de baixa qualidade, um combustível adulterado, ele vai funcionar meia boca, né? Então o carro, ele que é um carro potente, ele vai engasgar, ele pode parar no meio da rua, né? Pode dar sujeira no sistema dele, enfim, vai me dar trabalho depois para limpar, né, para resolver, para poder, enfim, arrumar esse carro. E assim é o nosso corpo. Se você está funcionando com combustível errado, excesso de até às vezes de combustível, se você quer botar mais gasolina no tanque, a gasolina vai vazar, né? Ela não vai ser aproveitada. Nosso corpo é a mesma coisa. Às vezes a gente come alimentos que a gente acha que todo mundo fala que é bom pra gente, que tem muitas vitaminas, enzimas, mas que para você às vezes não é bom, né? E assim você acaba suplementando demais uma vitamina que às vezes você já tem e você não precisa. Então você também causa um desequilíbrio metabólico. Você precisa entender o que está acontecendo para que você consiga suplementar o que é necessário para você. Isso deve ser personalizado. Não existe receita de gaveta, tá? Você chegar num médico, o médico te dá uma fórmula que ele passa para todo mundo, tá errado. Não pode, a gente não pode fazer desse jeito. Cada um deve ser abordado da maneira que deve ser entendido como é que funciona o seu metabolismo, quais são as suas deficiências, mas isso é a medicina que a gente vai ver para frente, né? Cada vez que a gente está desenvolvendo, está crescendo em tecnologia, estamos descobrindo tantas coisas, estamos vendo tantas coisas legais, a medicina também está evoluindo, porque cada vez mais o ser humano está envelhecendo, né? Então, o índice é que cada vez mais a população envelheça, mais e mais e mais. E com isso, a gente tem que escolher se a gente vai envelhecer com saúde,
né? Ou se a gente vai envelhecer e desenvolver várias outras patologias, vai envelhecer e ter dor, vai envelhecer e ter Alzheimer, e ter Parkinson, e ter, enfim, diversas doenças neurodegenerativas, problemas cardiovasculares. Gente, tudo isso pode ser evitado. A gente pode envelhecer com qualidade, a gente não precisa ter doença, tá? A doença, ela pode ser tratada, ela pode ser cuidada para que você não chegue num estágio que você fique mal, tá? Então, hoje a epigenética já está provando isso também, que nós estamos expostos a fatores ambientais, esses fatores influenciam diretamente a nossa genética, né? E assim a gente consegue expressar genes, né? Vamos dizer assim, que não são bons genes, genes de patologias, entre aspas, e assim a gente vai ter as doenças, porque se a gente consegue silenciar, a gente consegue viver durante anos e anos sem desenvolver nenhum tipo de patologia. Então, é necessário realmente com que vocês tenham esse cuidado, vocês avaliam. A medicina do futuro, ela é uma medicina que vai avaliar a genética de cada paciente, junto com essa genética, ela vai avaliar a epigenética, os fatores ambientais, tudo que está em volta dessa pessoa, e em cima disso daí vai montar um mapa individualizado, personalizado do estilo de vida que é o melhor para ela, para que ela tenha saúde. E em cima disso vai ver o melhor exercício físico de acordo com o perfil genético dela, vai ver a melhor alimentação, não só de acordo com a genética, mas de acordo com o momento presente que ela se encontra, né? Qual o tipo de dieta, se ela vai ter uma dieta com mais carboidrato, com menos, low carb, uma dieta paleo, qual vai ser o tipo de dieta que ela vai empregar para o estilo de vida dela, que corresponde ao estilo de vida de saúde. Então, essa abordagem a gente está precisando, né? É o futuro, não tem mais para onde a gente correr. E isso está cada vez mais presente na nossa vida. E de verdade é isso que faz com que as pessoas tenham resultados, que as pessoas tenham respostas terapêuticas, que as pessoas se curem, né? A gente entender o que está realmente acontecendo com essa parte bioquímica, fazer essa avaliação metabólica. E eu hoje... eu fiz um roteirinho aqui só para não me perder, tá? Eu voltei, eu tive que ficar parado, não pude fazer exercício durante esse período, na verdade eu não pude nem sair de casa, então isso para mim também foi muito desafiador, porque eu sou uma pessoa super ativa, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias, eu medito e faço minhas orações de manhã cedo, né? Eu faço minha parte de reprogramação, agradecimentos, enfim, eu passo 1 hora fazendo essa rotina, né? Às 6 horas eu levanto, tomo banho, tomo meu café e vou pra academia. E eu já malho de manhã cedo, já elimino, vamos dizer assim, do meu dia, porque quando eu tava malhando no final do dia, eu tava às vezes tendo dificuldade para sair da clínica e isso estava atrapalhando o meu horário, tava acabando perdendo, né, às vezes não conseguir malhar. Então eu me reorganizei, me reajustei, acordando mais cedo, né? E no início para mim foi uma luta, né? Mas depois de uma semana eu já estava super adaptada e vi que meu dia estava rendendo pra caramba e estava me sentindo super bem, super feliz, super disposta. E realmente eu aderi na minha vida esse estilo de vida que hoje é o que eu vivo e eu adoro. Em cima disso daí, eu faço meus cuidados, né, com o corpo, suplementos, sempre. Não deixo nunca de suplementar, de fazer meus ozônios, de fazer minha reposição hormonal, de fazer tudo que eu preciso, que o meu corpo precisa, que o meu corpo sente necessidade, né? Eu falei pra vocês, eu não gosto muito de tomar comprimido, mas eu tenho alguns comprimidos que às vezes não adianta, a gente não pode fugir. Tem certas coisas que a gente tem que tomar em comprimido, não dá. Mas eu procuro fazer a maioria tudo injetável, que assim pra mim é mais fácil, a absorção é 100% também, né? E aí fica muito mais fácil. Acho que é basicamente isso, não tenho muito o que falar. Alguém tem alguma pergunta? Vocês gostariam de tirar alguma dúvida, saber de alguma coisa? Se quiserem alguém falar, podem escrever pra mim aí, que eu contei bastante a minha história, falei um monte de coisa pra vocês. Eu gostaria que vocês dessem um feedback aí. Alguém aqui já teve Covid, né? Se já teve Covid, escreve pra mim, por favor, coloca aí.
Quem não teve Covid também pode escrever que não teve Covid. E gostaria também de perguntar, né? O que vocês têm feito para dar suporte? Na modulação. Desculpa. Quais hormônios na modulação? Então, Sérgio, é muito relativo. Depende de cada pessoa, entendeu? Aí tem que ser feita uma análise individualizada para ver o que realmente a pessoa precisa, né? Qual o suporte que a gente tem que dar. Então, existem milhares de hormônios que a gente pode fazer e aí depende muito da pessoa. Tem gente que vai tomar progesterona. Gente, desculpa. Bom, tem gente que vai tomar progesterona, tem gente que vai fazer reposição com testosterona, tem gente que vai tomar estradiol, tem gente que vai fazer GH. Então, assim, é muito relativo, não tem como falar. Precisa ser analisado a pessoa para que a gente entenda qual é a melhor reposição para ser feita para ela, né? E a reposição, a gente lembra que para quem quer se sentir bem, né, e levar uma vida de longevidade e tudo, ela é pro resto da vida, porque quanto mais a gente envelhece, mais os nossos níveis hormonais eles vão caindo, né? E não tem muito o que fazer. Então, você quer ter a pele bonitinha, manter firme, né? O colágeno ali nos esquemas, o hormônio, eles participam de tudo isso, né? Então, é muito importante. A Márcia perguntou quanto tempo depois posso fazer esporte. Então, Márcia, é muito relativo, né? De como foi o seu processo. Porque se você ficou muito cansada, se você teve pneumonia, se você ficou internada, qual foi o estágio que você se encontrou, como você se encontra nesse momento a nível de cansaço, né? Como é que o pós-Covid está impactando na sua vida hoje para que seja avaliado o seu nível de disposição ou não. E às vezes os pacientes têm que iniciar após o período que eles passam, né, de quarentena, o esporte a gente indica começar bem devagar e aí aos pouquinhos ir retomando a carga, enfim, a rotina mesmo que tinha para o corpo poder ir se adaptando. Então, tem pessoas que não precisam voltar devagar, mas a gente já recomenda também ir com critério e com cuidado, porque não deixa de ser um baque, né, no corpo, mesmo os assintomáticos, e assim a gente vai fazendo, mas precisa entender o estado de cada um. O Bruno está pedindo para falar sobre o tratamento pós-Covid. Tá, deixa eu só perguntar. A Luciana aqui primeiro. Todas as pessoas podem fazer suplementação injetável? Sim, Luciana. A suplementação injetável ela é personalizada, né? E tem algumas substâncias que todos podem fazer, que não tem problema nenhum, mas a maioria dos protocolos a gente faz de forma personalizada para os pacientes, então não tem problema nenhum, não dá alergia, entendeu? Não tem praticamente reação, algumas substâncias a reação é leve, momentânea na hora, tipo ardor, um calorzinho e tal, mas nada demais, e todas podem fazer. O que é bom da soroterapia, no caso da suplementação injetável, que não passa pelo seu estômago, então quem tem intolerância a comprimido e tem gastrite, enfim, tem um monte de coisa, então não vai passar por esse processo digestivo, não vai incomodar, não vai dar enjoo, não vai dar náusea, não vai dar nada. A absorção é 100%, a gente sabe que os comprimidos a gente tem uma absorção em torno de 30% só do que está ali, então você não consegue absorver tudo, né? E se você está muito inflamado, né, a sua parede intestinal está muito inflamada, o seu corpo está muito inflamado, menos ainda você vai conseguir absorver. Então você às vezes vai fazer uma fórmula aí de R$2.000, R$1.000 e vai ser jogada no lixo. Você vai fazer um cocô vitaminado. O cocô vai sair cheio de vitamina, mas a vitamina mesmo praticamente não vai ficar no seu corpo. Então muitas vezes a suplementação venosa, né, injetável, ela é muito indicada para todos os tipos de paciente, principalmente pacientes que estão muito inflamados, pacientes obesos, pacientes com vários tipos de patologias, comorbidade, por causa disso que eu acabei de explicar para você, tá? Bruno querido, que saudade sua, te mandei uma mensagem hoje. Bruno é um paciente lindo, maravilhoso, querido, que eu sou apaixonada por ele, é um amor de pessoa e a gente já vem fazendo um tratamento bem legal. E o que acontece, gente? Muitas pessoas estão apresentando depressão pós-Covid, né? Ou quadros de ansiedade. Isso está muito comum, muito comum. E eu até falei isso para vocês anteriormente. E a gente está dando um suporte aqui
para os pacientes que estão não só apresentando isso, como outras alterações metabólicas também, né? Dor de cabeça, dores articulares, fadiga, né? Então a gente tem um suporte bem legal, onde a gente trabalha com uma grande autohemoterapia. Então a gente tira uma quantidade de sangue desse paciente, ozoniza esse sangue e devolve para ele. O que esse ozônio vai fazer, tá? O ozônio, ele vai atuar exatamente como se fizesse uma limpeza do organismo. Ele vai passar, tirando os restos de vírus, o que ficou ali de processos inflamatórios, tá? Ele vai estimular o sistema imunológico para poder funcionar melhor e responder melhor. Ele vai melhorar a parte dos neurotransmissores também, tá? Porque como ele diminui o processo inflamatório do corpo, ele também melhora a produção de neurotransmissor no nosso corpo. Ele ajuda na modulação dos nossos próprios hormônios, tá? Então ele vai aliviar pacientes que estão sentindo dor, porque ele é um excelente anti-inflamatório, ele é antiviral, ele é antibactericida, ele é fantástico. E para pacientes que tiveram depressão, pacientes que tiveram ansiedade, eu faço um soro, né, que eu chamo de soro neuromodulador, que ele vai atuar especificamente melhorando a produção desses neurotransmissores que estão alterados, porque qualquer processo, tanto um processo de ansiedade quanto um processo de depressão, a gente tem alteração da produção de dopamina, de serotonina, cada um vai apresentar um tipo específico. E esses neurotransmissores, eles são essenciais para que a gente consiga sentir prazer, se sentir a sensação de contentamento, sensação de plenitude, sensação de felicidade, tá? Se você tem baixa na produção desses neurotransmissores, você não está conseguindo fazer isso com eficácia, você vai ficar se sentindo mal, nada vai estar bom para você, né? Você não vai querer sair de casa, você vai ficar cansado, não vai ter vontade de fazer nada, não vai ter ânimo, tá? E isso tem agravado em alguns pacientes, né, que tiveram Covid. E aí eu faço essa abordagem, que é, assim, bem individualizada para cada um, né? A gente monta um soro específico de acordo com a necessidade e as pessoas, assim, graças a Deus, a gente está tendo muitos bons resultados, muitas melhoras, mas melhoras, assim, fantásticas, que a gente está conseguindo evitar esses desequilíbrios pós-Covid, conforme eu falei para vocês anteriormente, né? Da fadiga, da depressão, da ansiedade, das dores articulares, enfim. E quando o paciente está com o Covid e ele vem fazer o tratamento também de suporte, na verdade a gente vai na casa do paciente, né? Tem todo um cuidado, um preparo específico para isso. A gente vê que os pacientes estão ficando muito bem depois também. Estão tendo uma resposta muito boa e estão evitando esses processos. E até uma coisa importante falar, porque por mais que o paciente teve sintomas leves ou foi assintomático, ele está apresentando muitas alterações laboratoriais pós-Covid, tá? Então, assim, marcadores têm alterado muito. E a gente está trabalhando em cima disso porque para equilibrar o metabolismo, para poder arrumar, enfim, para poder melhorar esse perfil que a gente está vendo aí do pós-Covid. Então, como eu gosto muito de trabalhar com essa parte laboratorial, né, de interpretação, não a interpretação que a gente costuma ver do médico, que chega, você vai no médico e ele fala que você não tem nada, você está morrendo, e você não entende o que está acontecendo contigo. É um outro tipo de avaliação que eu faço e que em cima disso daí eu consigo montar, né, um mapa metabólico e a gente trabalha em cima. Então eu tenho visto muitas alterações, mas muitas, assim, e isso não tem o que fazer. A Amanda perguntou se é indicado fazer ozônio para aumentar a imunidade. Sim, Amanda. O ozônio, ele causa um estresse oxidativo, uma reação oxidativa no nosso corpo, tá? E esse estresse oxidativo, ele estimula o nosso sistema imunológico a responder. E essa resposta do nosso sistema imunológico vai fazer uma modulação mesmo no nosso sistema imunológico. E assim vai melhorar todo esse perfil que a gente tem, tá? Ele vai diminuir os processos inflamatórios, né? Ele vai melhorar essa parte metabólica. Então, existem vias diferentes de aplicação do ozônio. Tem que avaliar, um médico
profissional que está com o paciente, ele vai entender o que o paciente está passando para poder indicar a melhor via para ele. E em cima disso daí vai montar o tratamento, né? Não é só uma aplicação, são várias aplicações, às vezes a gente faz 10, às vezes 15, às vezes 20, depende de cada paciente. Tem gente que faz durante muitos anos até, dependendo da aplicação, né? E isso é um suporte muito bom e muito importante que a gente dá. E aqui a gente tem feito um suporte para o sistema imunológico que é para a pessoa que não pegou Covid ainda, né? Então, se a pessoa não teve Covid, enfim, quer manter o sistema imunológico funcionando, a gente faz a pequena autohemoterapia com 5 ml de sangue, ozoniza, devolve, faz uns soros para suporte do sistema imunológico que tem nutrientes, vitaminas, enfim, minerais que são importantes para aquela pessoa, para manter esse organismo funcionando direitinho. A gente faz a laser terapia, então em cima disso daí a gente consegue dar uma força para esse sistema imunológico funcionar melhor, para a gente ter uma boa resposta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada, Sérgio, muito obrigada. Oi, Cid, tudo bom? Prazer estar aqui também. Você acha relevante a quercetina em substituição da araquinina para aumentar a absorção de zinco e performance da imunidade? Olha, é uma boa pergunta. Isso a gente tem vários pensamentos aí em cima disso daí. Mas eu acho que é assim, tá? Só que depende também do próprio paciente, né? Da história clínica, porque a gente está trabalhando com questões de respostas metabólicas. Então, tem paciente que vai se dar bem, tem paciente que possivelmente não vai se dar bem. Beijo, Cid, também para você. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, que daqui a pouco eu vou encerrar aqui. E aí eu gostaria de falar com você. É você? O quê? Se pode ou não fazer um desafio. Ah, pode. Então podemos lá. Pode falar aqui, então? Se você topar. Ah, tá. Tá, olha, o que a Márcia me sugeriu aqui, que se a gente poderia dar um desconto, no caso, amanhã, em uma sessão de ozonioterapia ou no protocolo de imunidade. 30% para quem ligar no celular da clínica. A gente pode fazer isso, tá? Vai ser um prazer. E o celular, ela me traz o celular aqui da clínica, olha. Ai, meu pai. 11 99. Ah, mas tem lá no link. 11 99 776 7137. Então, o que eu quero falar com tudo isso, gente? É uma coisa, Márcia, é uma coisa muito séria. Que é importante vocês cuidarem da saúde de vocês. Sempre. Ad eterno, tá? Nunca deixar para depois. Vocês têm que estar sempre em primeiro lugar na vida de vocês, porque se vocês não tiverem, como é que as outras coisas ficam? Se vocês morrerem, como é que as outras coisas ficam? Funcionam. Então você tem que se amar, você tem que estar em primeiro lugar, você tem que se valorizar, você tem que se respeitar, porque em cima da maneira que você se trata, vai ser a forma que as outras pessoas vão te tratar também. Então quem vai estabelecer como as pessoas vão te tratar é você, não é o outro. Se as pessoas não estão te tratando bem, é porque você não está se tratando bem, você não está se dando o devido valor, você não está se dando o devido respeito. Então você precisa avaliar a relação que você está tendo com você, o cuidado que você tem contigo, quanto você está se amando no sentido de se priorizar e cuidar da sua saúde, entendeu? Para que em cima disso daí você consiga viver as outras coisas, as outras fases da sua vida. A Covid, ela veio como uma fase muito ruim na vida de muitas pessoas, como a gente tem visto aí, muitas perdas, né? As pessoas estão saindo dos empregos, estão passando por muitas dificuldades financeiras, estão vivendo crises assim internas enormes, né? De rever até a vida profissional, rever o significado, rever o propósito de vida. E mesmo com tudo que está acontecendo, eu vejo que a Covid veio para trazer uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade da gente mudar, porque a gente não está mais satisfeito na nossa vida. Da gente mudar, realmente trazer propósito para o que a gente está fazendo. Para a gente poder mudar a relação que a gente tem conosco mesmo, entendeu? Para que assim a gente consiga se expandir para os outros.
porque não adianta, sabe? Nunca foi e nunca vai ser sobre o outro, sempre vai ser sobre você, sobre a história que você conta de você, sobre a história que você conta da sua vida, sobre o que você acredita, sobre as suas crenças, sobre como você vive, sobre as suas rotinas, sobre os seus hábitos. É isso que vai te fazer ser uma pessoa, ser um vencedor ou ser um perdedor. Então, não existe vítima, você não é uma vítima. Você é o autor da sua própria história. E hoje você vive exatamente aquilo que você escolheu viver. Então, não existe outra saída. Para mim, foi muito bom, está sendo muito bom e foi maravilhoso esse período que eu passei de pandemia, no sentido de crescimento, né, de amadurecimento, de amor próprio, de autocuidado. Muitas coisas aconteceram que realmente me abalaram, mas que através disso se tornaram escadas, degraus de escada para que eu pudesse subir. E hoje cada vez mais ser uma pessoa, me tornar uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa mais comprometida comigo, né? E então isso faz parte. Primeiro de tudo, se ame, se respeite, se valorize, se cuide, coloque você em primeiro lugar e todas as outras coisas elas vão acontecer ao seu redor. Seja grato, porque até hoje você chegou até aqui. E você chegou com saúde, você tem uma casa, você tem comida, porque não está te faltando. E se te faltar, com certeza a gente tem pessoas que podem ajudar, eu posso ajudar, entre outras pessoas, né? Então, mantenha sempre o seu pensamento, né, com o que você realmente busca, no sentido de algo maior, né? De você poder somar, de você poder contribuir, como você pode fazer isso. Porque as pessoas têm se perdido. Ao invés dessa pandemia, dessa fase que você está parada, né, você conseguir olhar para você, para dentro e ressignificar a sua vida, as pessoas estão se perdendo, olhando para fora e vendo o desespero que está acontecendo no mundo. Mas eu vejo o Covid não só como uma pandemia que está fora, correndo no mundo, mas uma pandemia interna. Para mim, a maior lição da Covid é essa pandemia interna que ela está causando em cada uma dessas pessoas, para que a gente possa ver realmente o que tem valor na vida, para que a gente possa ver realmente o que importa, para que a gente possa realmente ver que essa medicina que a gente vive hoje é uma medicina que já está ultrapassada, que se a gente não cuidar da nossa saúde já de forma preventiva, né, e viver essa questão da longevidade, avaliar a medicina como a medicina do futuro, né, a gente vai, todo mundo sucumbir. E não vai demorar muito, porque a gente já está vendo que isso está acontecendo. Então, se a gente já vivesse uma medicina que é uma medicina que trata, né, essa parte metabólica, que dá esse suporte, que entende, com certeza os resultados eu acredito que seriam muito diferentes. Mas, enfim, isso veio para que a gente hoje pudesse reavaliar tudo isso e mudar e trazer um novo conceito de vida, trazer um novo conceito de medicina, trazer um novo conceito de quem nós somos, né, de amor próprio, e para a gente poder se encaixar, se encontrar nesse mundo novamente. Então eu deixo essa reflexão para vocês, tá? Para que vocês possam realmente verem a relação que vocês estão tendo com vocês e o que é importante na vida de vocês. E não deixa a pandemia tomar conta de vocês, essa pandemia externa, né? Pegue essa pandemia externa que está acontecendo para que você consiga avaliar a pandemia interna que está dentro de você. O porquê que às vezes você não consegue ficar contigo, o porquê que você às vezes não consegue se sentir incomodado de estar sem fazer as coisas, o que está realmente acontecendo na sua cabeça, tá? E eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, gente, por vocês estarem aqui comigo hoje, plena quinta-feira, 9 horas da noite, né? Para eu contar um pouquinho da minha história, de como que foi a Covid comigo. E estou realmente muito feliz, muito grata por tudo isso, por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. E espero que depois disso, hoje, vocês possam refletir bastante sobre tudo que a gente falou e que mudem
a estrutura de vocês, mudem o estilo de vida de vocês, repensem, né, como vocês podem construir uma vida saudável para que vocês tenham saúde, suporte, uma mente forte, inabalável, tá? Porque o mundo pode cair lá fora, mas se você estiver bem com você, né, a sua mente estiver boa, nada vai te influenciar e te prejudicar de alguma forma. Então, pratiquem meditação, que a meditação é muito boa, façam yoga, façam alongamentos, façam exercícios em casa, não fiquem parados, né? Façam consulta médica, porque eu acho que é um momento maravilhoso para vocês fazerem consulta, para vocês entenderem o metabolismo de vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo, como vocês podem melhorar, qual é o melhor tipo de alimentação que vocês devem ter, quais são os alimentos que são bons, fazer os exames, para que assim vocês consigam manter essa conexão com vocês, né? Esse autocuidado. E sempre se amar, porque isso é o mais importante, se amar, se valorizar, se respeitar. E assim a gente consegue tudo nessa vida, praticamente, tá? Então, esteja sempre ligado que depende de você, de você, de você, de você e de você. As pessoas muitas vezes vêm aqui no consultório procurando um milagre e elas não veem que elas mesmas são um milagre. Deus, ele concede um milagre sim no impossível, desde que a gente faça o possível, de que a gente faça a nossa parte. Então o milagre, ele começa pela gente primeiro, começa pelas mudanças que a gente faz de consciência, as mudanças que a gente faz no nosso estilo de vida, as mudanças que a gente faz no dia a dia, por mais difícil que seja, é nesse lugar que acontece o milagre. É nesse lugar quando você se coloca para transformar aquilo que não tá legal na sua vida no que é para ficar bom, no que é para ficar melhor, no que é para ficar 100%. Então, se coloque nesse lugar, se posicione e veja o tudo de bom que você vai conseguir, o que você vai ter na sua vida e que você vai ver que tudo vai começar a mudar, porque você precisa ser um milagre. Não espere o milagre dos outros, não espere o milagre dos médicos, não espere o milagre de Deus, porque Deus, ele vai intervir no momento que você fizer a sua parte. Então, faça a sua parte. Não existe pílula mágica. Você vai vir aqui ou vai em outro médico ou qualquer outro lugar e eles vão te dar uma pílulazinha e aí você vai tomar e pronto, acabou tudo. Não existe isso. É você fazer a sua parte. Sempre, sempre, sempre depende da gente. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, obrigada. Fiquem com Deus, todos. Uma ótima noite para vocês. E eu vou fazer outras lives falando sobre autocuidado, falando sobre amor próprio, falando sobre essa medicina do futuro, né? Falando sobre saúde preventiva, né? Falando sobre genética, falando sobre epigenética. Então, temos muitas coisas interessantes vindo pela frente, tá? Então, eu peço que vocês acompanhem e se puderem mandar para alguém que vocês sabem que pode ajudar esse videozinho, vai ser um prazer, tá bom? Que assim a gente pode falar desse tratamento precoce, a gente pode falar desse tratamento de suporte ao sistema imunológico, a gente pode falar do tratamento de Covid, para Covid, pós-Covid, e amenizar os estragos, né, que a gente está vendo por aí e ajudar realmente as pessoas que precisam, porque as pessoas estão precisando muito, gente, muito. Olha a situação que a gente está. Se essas pessoas tivessem acesso a esses tratamentos, se tivessem em todos os lugares esses tratamentos que eu faço aqui, que outros médicos também estão fazendo, com certeza o resultado não seria hoje 2.207 mortes, tá? Então, vamos ajudar, vamos intervir, vamos fazer uma corrente do bem para que as pessoas possam ter esse conhecimento, ter acesso e assim a gente poder ter bons resultados. Uma ótima noite para vocês. Um beijo.